sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Hace frente con 10.000 al que viene contra él y con 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, O si no puede, cuando el otro está todavía lejos, manda embaixadores e pede condições de paz. le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amém? Amén. Temos lido até o verso 32. Hemos leído hasta el versículo 32. Obrigado, meus amados. Podeis Gracias, hermanos. assentar-vos. Puede tomar todos sus asientos. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus Mis amados hermanos, yo quiero alabar a Dios, pelos companheiros mis compañeros, pregadores desse evento. los que predican en este evento. Destacar aqui a pessoa do pastor João, Yo quiero aquí destacar la persona del pastor Juan, amigo das caminhadas missionárias. un gran amigo de las caminatas misioneras. Que Deus abençoe, meu pastor. Que Dios bendiga, pastor. Meus amados, nos foi confiado um tema para esta manhã. Mis amados, a mí me han dicho para tratar de un tema esta mañana. Missões ao modelo de Cristo se faz com gerenciamento. Misiones al modelo de Cristo se hace con gerenciamiento. E eu quero trazer-vos uma singela palavra Quiero traer a vosotros una palabra rápida sobre princípios para um bom gerenciamento das atividades missionárias. sobre princípios para un buen gerenciamiento de las actividades misioneras. São 9h20, são 40 minutos. Então eu vou até às 10. 9h42. Graças a Deus. Princípios para um bom gerenciamento das atividades missionárias. Princípios para un buen gerenciamiento de las actividades misioneras. O primeiro dever de um cristão é calcular o custo de seguir a Cristo. El primero deber de un cristiano es calcular los costos de seguir a Cristo. Essa é a ideia do texto lido esta manhã. Esta fue la idea del texto que hemos leído esta mañana. Calcularmos o preço do discipulado cristão. Calcular bien los precios del discipulado cristiano. Mateus 7, 13 e 14. Mateo 7, 13 y 14. Quando Jesus fala sobre a porta estreita e o caminho apertado, Cuando Jesús habla de la puerta estrecha y el camino angosto, algumas vezes eu fiquei pensando, algunas veces me he quedado pensando, por que que ele não citou só porta estreita ou caminho apertado? ¿por qué no dijo puerta estrecha o camino angosto? Na verdade, Jesus estava se referindo a dois momentos da caminhada do cristão. A la verdad, Jesús estaba refiriéndose a dos momentos de la caminada del cristiano. A porta estreita La puerta estrecha fala da nossa decisão por Cristo. habla de nuestra decisión por Cristo. E o caminho apertado Y el camino angosto fala da nossa caminhada com Ele ao longo da nossa vida. habla de nuestra caminada con Él a lo largo de nuestra vida. E isso também reflete sobre o custo do discipulado. Eso también refleja en cuanto al costo del discipulado. A calcular o custo de seguir a Cristo. Cuando vamos a calcular el costo de seguir a Cristo, Os irmãos sabem que ao nos decidir a Jesus, os hermanos saben que tenemos que decidir algo por Jesús. nós pensamos muita coisa. Pensamos en muchas cosas. Nós pensamos, eu tenho que deixar isso, Yo tengo que dejar eso, eu tenho que fazer isso, tengo que hacer eso, eu tenho que fazer assim. tengo que hacer así. E muita gente não consegue. Y mucha gente no consegue. É abraçar o desafio de seguir a Cristo En que abrazar los desafíos de seguir a Cristo. por conta do custo que isso traz. Por cuenta de este costo que trae esta cosa. John Stott escreve a respeito da importância de contar esse custo, John Stott escribe a respecto de la importancia de estos costos, do compromisso de seguir a Cristo. del compromiso de seguir a Cristo. E ele diz o seguinte: Y él habla así: a paisagem cristã está cheia de destroços abandonados. el paisaje cristiano está lleno de cosas ahí que están amontonados. Torres meio construídas,
torres por la mitad que fueron construidas. Ruínas de quem começou a construir e não conseguiu terminar. Ruína de quien empezó a construir, pero no logró a terminar. Para milhares de pessoas, Para miles de personas, ainda ignoram o aviso de Cristo aún están ignorando el aviso de Cristo e se comprometem a segui-lo y se compromete a seguir a Él sem antes parar para refletir o custo de fazê-lo. sin antes pensar y reflejar sobre los costos de seguir a Él. Sabe qual é o resultado disto? ¿Sabe cuál va a ser el resultado de eso? É o grande escândalo da cristandade, Será el gran escándalo de la cristiandad. o que hoje chamamos de cristianismo nominal. Lo que hoy llamamos de cristianismo nominal. Muitas pessoas que vieram para Jesus Muchas personas que llegaron hacia Jesús sem calcular o custo de seguir a Cristo. sin antes calcular el costo de seguir a Él. E é nesse contexto que Jesus cita estas parábolas. Y es en ese contexto que Jesús está citando estas palabras. Ele usou duas parábolas Él se ha utilizado de dos parábolas que nos mostra também que muestran a nosotros también a importância do planejamento la importancia de hacer planes e de um bom gerenciamento das coisas. y de un buen gerenciamiento de hacer las cosas. Em poucas palavras, En pocas palabras, gerenciamento trata-se de planejar, gerenciamiento trata antes de planear, organizar, organizar, dirigir, dirigir, controlar e aplicar certos princípios controlar y aplicar ciertos principios para utilizar e maximizar os recursos humanos, para utilizar y maximizar los recursos humanos informativos, y formativos, financieros de uma organização de una organización para atender a missão e os objetivos da coletividade. para atender la misión y todos los objetivos, ¿no?, de la comunidad. Em termos gerais, En términos generales, o gerenciamento se refere à ação ou efeito de administrar el gerenciamiento se refiere al efecto de administrar ou gerenciar, o gerenciar, que seja a família, que sea la familia, negócio, los negocios, a igreja, la iglesia, departamento, un departamento ou mesmo projeto. o a un proyecto. E dentro do campo do planejamento, Y dentro de este campo del planeamiento, temos o planejamento estratégico, tático e operacional. tenemos el planeamiento estratégico, clásico y operacional. Todos eles são igualmente necessários e importantes. Todos ellos son igualmente necesarios y muy importantes. O estratégico para definir a visão. El estratégico para definir la visión É um projeto a longo prazo. es un proyecto a largo plazo. Ou é a parte do projeto a longo prazo. O es parte del proyecto a largo plazo. O tático se refere El táctico se refiere à orientação da visão e ao desenvolvimento dos planos de ações. la orientación de la visión, desarrollo de las visiones. É a parte do projeto que se calcula em médio prazo. Es la parte del proyecto que se calcula a medio, a corto plazo. E o operacional para levar todo o planejamento à execução. Y el operacional, eso tiene que ver con todo el plan general. É a parte a curto prazo. Es a parte a corto plazo. Diante do exposto, Ahí delante de lo que fue expuesto, eu quero elencar nesta manhã yo quiero poner esta mañana, exponer 3 princípios para um bom gerenciamento das atividades missionárias. los 3 principios para un buen gerenciamiento de las actividades misioneras. Eu acredito que a ideia de trazer princípios pode trazer uma contribuição muito maior para todos nós que estamos aqui essa manhã. Yo creo que la idea de traer principios, puede Trazer uma contribuição. traer una contribución muy más grande a todos esta mañana. E o primeiro desses princípios Y el primero de este principio é compreender as competências a nós atribuídas. es comprender las competencias atribuidas. O segundo princípio El segundo principio é compreender a realidade em que estamos inseridos. es comprender la realidad en la cual estamos ahí inseridos. E o terceiro princípio, El tercer principio, conciliar fé com planejamento. conciliar Fé com planejamento. la fe con el planeamiento.
Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, nós seguiremos nosotros seguiremos. abordando esses 3 princípios Vamos estar hablando de estos 3 princípios para um bom gerenciamento das atividades missionárias. para un buen gerenciamiento de las actividades misioneras. Vamos para o primeiro princípio. Vamos al primer principio. Diga comigo esta manhã. Hable conmigo esta mañana. Compreender Comprender as competências las competencias a nós atribuídas. a nosotros atribuidas. Dá para citar juntos? ¿Podemos hablar juntos, hermanos? Compreender as Compreender competências las a competencias nós atribuídas. a nosotros atribuidas. Meus amados, não podemos gerenciar, dirigir os outros Mis amados, no podemos gerenciar, dirigir a los otros se nós mesmos não temos consciência si nosotros no tenemos ni siquiera la conciencia de quem somos, de quiénes somos, do que temos a fazer de qué tenemos que hacer e onde queremos y chegar. dónde queremos llegar. Então é muito interessante começarmos por aqui. Entonces es muy interesante comenzar primero por aquí, Entender que um bom gerenciamento a entender que un buen gerenciamiento do trabalho missionário, del trabajo misionero, quer seja do missionário, que sea dentro del misionero, no campo de en atividade, el campo de actividad, quer seja do líder de missão, que sea del líder de misión, é muito importante es muy importante compreender comprender as competências La- a nós atribuídas. las competencias que a nosotros son atribuidas. Porque não podemos gerenciar e dirigir os outros Porque no podemos gerenciar y dirigir a los otros se nós mesmos si nosotros mismos não sabemos quem somos, no sabemos ni siquiera quiénes somos, o que temos a fazer qué tenemos que hacer e onde queremos chegar. y dónde queremos llegar. Isso é bíblico, Y meus esto es irmãos. bíblico, amados hermanos. Quando Paulo escreve a Timóteo, Cuando Pablo escribe a Timoteo, ele fala 3 coisas muito importantes. él le habla 3 cosas muy importantes. Ele coloca o seguinte: Él le pone lo siguiente: o homem para cuidar da igreja de Deus el hombre, para que pueda cuidar de la iglesia de Dios, é aquele que governa-se a si mesmo, es aquel que sabe gobernar a sí mismo, que governa bem a sua que família. gobierna bien a su casa. E somente depois disto Y solamente después de esto, pode cuidar bem da igreja de Deus. solamente después de todo eso puede cuidar bien de la iglesia de Dios. Isso nos mostra Y esto viene a mostrar a nosotros que para termos bom desempenho que para que tengamos un buen desempeño frente à igreja onde trabalhamos, frente ahí donde la iglesia en la cual trabajamos, nós precisamos ser uma pessoa necesitamos ser una persona que governemos a nós mesmos. que sepamos gobernar primero a nosotros. E é muito importante entendermos, Y es muy importante que entendamos, para termos bom gerenciamento das atividades missionárias, para que tengamos un buen gerenciamiento de las actividades misioneras, quem somos nós? ¿quiénes somos? Quem sou eu? ¿Quién soy yo? E quando nós vamos para a palavra de Deus, Y cuando vamos a la palabra de Dios, mais especificamente para o contexto missionário, específicamente al contexto misionero, e vermos a vida do grande missionário do Novo Testamento, y vemos la vida de los grandes misioneros del Nuevo Testamento, o apóstolo Paulo, el apóstol Pablo, ele era muito consciente él era muy consciente de quem ele era. de quiénes era él. E olha o que ele diz na palavra de Deus. Y mira lo que dice en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 e verso 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo apresenta a sua identidade. Pablo presenta su identidad. Ele sabia quem ele era. Él sabía quiénes era él. E ele diz o Y seguinte: él dice así: Paulo, Pablo, servo de Jesus Cristo, siervo de Jesucristo, chamado para ser apóstolo, llamado para ser apóstolo, separado para o evangelho separado de para el evangelio de Cristo. Deus. Olha como Paulo se identificava. Mire cómo Pablo se identificaba. Paulo, servo de Jesus Cristo, Pablo, siervo de Jesucristo, chamado para ser apóstolo, llamado para ser apóstolo, separado para o evangelho separado de Deus. para el evangelio de Jesús. O que me chama a atenção Lo que me llama mucha la atención é que Paulo se identifica es que Pablo se identificó ahí como servo como un siervo que foi chamado que fue llamado para o apostolado. para el apostolado. Esta é a identidade de Paulo. Esta es la identidad de Pablo. Era assim que ele se identificava. Así que él se identificaba. Ele sabia que era apenas servo. Él sabía que él era apenas un siervo.
embora sendo um homem tão prendado, Aunque era un hombre que sabía hacer muchas cosas, que tinha muitos privilégios, que tenía algunos privilegios, era um homem de um grande cabedal acadêmico para a sua época. era un hombre de un gran nivel académico para aquella época. Dentro da religião judaica, Dentro de la religión judaica, ele tinha os privilégios él tenía los privilegios que muitos judeus gostariam de y ter. que muchos judíos les gustaría tener. Ele era benjamita, Él era benjamita, fariseu dos fariseus, fariseo de los fariseos. mas ele abriu mão de tudo isso Pero él abrió mano de todo, dejó eso a un lado para servir ao Senhor Jesus. para servir al Señor Jesucristo. É muito importante, meus irmãos, Es mucho importante, hermanos, que nós tenhamos uma consciência muito definida, que tengamos una conciencia muy bien definida, muito clara muy clara, sobre nós mesmos. sobre quiénes somos nosotros. Quem sou eu? ¿Quién soy yo? Paulo sabia quem ele era. Pablo sabía de quién era él. É muito ruim trabalhar com uma pessoa No es bueno trabajar con una persona que tem um alto conceito de si mesmo, que ya tiene su alto concepto de sí mismo, que não tem uma definição clara de quem ele é. que no tiene una definición clara de quién es él. Ele é uma coisa Él es una cosa e pensa que é y outra. piensa que es otra cosa. Isso é muito complicado Esto es muy complicado. no contexto do campo missionário, En el contexto del campo misionero, no contexto do gerenciamento do trabalho en el missionário. contexto del gerenciamiento del trabajo misionero. Tanto líderes de missões Tanto líderes de misiones como missionários que estão no campo de batalha como misioneros que están en el campo de batalla ter um alto conceito de si mesmo, tener un alto concepto de sí mismo. não entender nem saber quem ele é. No entender ni saber quién es él. Paulo, servo de Jesus Cristo, Pablo, siervo de Jesucristo, chamado para ser apóstolo. llamado para ser apóstol. Ele tanto sabia quem ele era, Él tanto sabía quién era él, como ele tinha plena consciência do seu chamado. como él tenía la plena conciencia de su propio llamado. Chamado para ser apóstolo. Llamado para ser apóstol. Já em 1 Coríntios 1:1, Ahora en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Pablo dice, Paulo, chamado pela vontade de Deus, Pablo llamado por la voluntad de Dios, para ser apóstolo de Jesus Cristo, para que sea apóstol de Jesucristo. e o irmão Sóstenes. Y el hermano Sóstenes. 1 Coríntios 15:9, 1 Corintios 15, 9, porque eu sou porque yo soy o menor de todos os apóstolos, el menor de todos los apóstoles, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, que aún así no soy digno de ser llamado apóstol, porque persegui a igreja de porque he Deus. perseguido la iglesia de Cristo. Ninguém conseguirá Nadie conseguirá desenvolver um bom gerenciamento, desarrollar un buen de gerenciamiento, quer como líder de missões, que sea como líder de misiones, quer como um missionário atuando no campo missionário, que sea como un misionero actuando en el campo misionero, se ele não tiver uma clara consciência si no tuviera una clara de conciencia quem ele é de quién es él e do seu chamado. y de su propio llamado. Quem você é, meu querido irmão? Les pregunta a usted, ¿quién eres tú? Quem é você? ¿Quién es usted? Paulo se definiu como um servo de Jesus, Pablo tuvo la definición como siervo de que Jesús, foi chamado para ser apóstolo. que fue llamado para ser apóstol. Qual é a definição que você tem de você mesmo? ¿Cuál es la definición que tienes de ti mismo? Se você fosse apresentar como Paulo se apresentou para várias igrejas, Si tú te fueras a presentar como Pablo se presentó a varias iglesias, como você se apresentaria? ¿cómo te presentarías? Paulo disse: Pablo dice, Paulo, servo de Jesus Pablo, Cristo. siervo de Jesucristo. Como você se apresentaria? ¿Y cómo tú te presentarías? Com certeza, Con certeza, o bom un gerenciamento buen gerenciamiento das atividades en las missionárias actividades misioneras parte parte do entendimento de un entendimiento de quem somos nós. de quiénes somos nosotros. Em segundo lugar, En segundo lugar, o que fomos incumbidos a fazer? ¿qué fuimos a hacer? ¿Qué fuimos invitados a hacer? Quanto à sua missão, En cuanto a su misión, ao seu papel, a su papel, Paulo estava consciente e focado. Pablo tenía la conciencia, aún estaba enfocado
Ele sabia Y él sabía qual era a sua incumbência, cuál era su trabajo, qual era o trabalho que ele tinha a fazer. cuál era el trabajo que tenía que él que desarrollar. Isso é muito importante Eso es para muy nós. importante para nosotros. Estarmos conscientes Estamos bien conscientes do que temos a fazer. de que tenemos de lo que hacer. 1 Coríntios 1:17. 1 Corintios 1:17. Paulo diz: Pablo dice: Porque Cristo enviou-me, porque Cristo me ha enviado, não para batizar, no para bautizar, mas para evangelizar. mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, No en sabiduría de palabras, para que a cruz de Cristo para que la cruz de Cristo não se faça vã. no se haga en vano. Aleluia. Aleluya. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, não que Paulo não pudesse batizar. no es que Pablo no podría bautizar. Ele batizou alguns irmãos em Corinto. Incluso bautizó a algunos hermanos en Corinto. Ele batizou os da família de Cloé, Él bautizó los de la familia de Chloe, alguns da família de Estéfanas, algunos de la familia de Estefan, mas ele preferia pero preferiría que outros dos seus colaboradores que otro de sus compañeros batizassem. bautizasen. E ele se identifica aqui Y él se identifica aquí com a sua principal missão. con su principal misión. Cristo enviou-me não para batizar, Cristo me ha enviado no a bautizar, mas para evangelizar. pero para evangelizar. Paulo era um apóstolo. Pablo era un apóstol. Ele tinha plena consciência da sua missão. Él tenía la plena conciencia de su misión. Já em Romanos 1:13, Ahora en Romanos 1:13, ele diz: él dice: porque não quero, irmãos, porque no quiero, hermanos, que ignoreis que sean ignorantes, que muitas vezes que muchas me veces propus de ter convosco, y me he propuesto estar con vosotros no que tenho sido até agora impedido, y tengo sido ahorita estorbado para conseguir igualmente para conseguir igualmente entre vós algum fruto, entre vosotros algún fruto, como também entre os gentios. como también entre los gentiles. É incrível observarmos Yo quisiera observar o desejo do apóstolo Paulo, el deseo del apóstol Pablo, a sua garra su garra, para ganhar almas para para su Jesus. gana para conquistar almas. Quando ele escreve aos Romanos, Cuando él escribe a los romanos, ele menciona a igreja em Roma, él habla de la iglesia de Roma, o seu desejo em ir ter com eles, su deseo en estar con ellos, para também ter fruto entre eles, para también tener frutos con ellos, como ele já tinha entre os demais como gentios. ya tenía entre los demás gentiles. Paulo era um exímio plantador de igreja. Pablo era un gran plantador de iglesias. Por onde ele passou, Por donde él anduvo, até mesmo em Tessalônica, incluso en Tesalónica, que foi perseguido fortemente. que fue perseguido fuertemente. Disse que Paulo plantou a igreja de Tessalônica Dice que Pablo plantó allí la iglesia en num Tesalónica período de aproximadamente 3 meses. en un periodo de apenas 3 meses. Foi um período muito curto, Fue un periodo muy corto, mas conseguiu deixar ali uma igreja plantada. pero consiguió ahí plantar una iglesia. Foi algo forte da parte de Deus naquela cidade. Fue algo muy fuerte de la parte de Dios en E ele aquella tinha ciudad. fruto entre todos os gentios. Y él frutificaba entre los gentiles. E agora ele manifesta o seu desejo Y ahora él manifiesta su deseo de ir a Roma de ir hacia Roma e também ganhar almas para o y Senhor también Jesus. ganar alma para el reino de Dios. E ele foi a Roma. Y él fue hacia Roma Foi como um prisioneiro de César. y fue como un prisionero de Cefas. Mas ele mesmo menciona Pero él mismo habla que toda a guarda pretoriana, que toda la guardia pretoriana, a guarda oficial do império, la guardia oficial del imperio, tomou conhecimento tomó da el conocimiento mensagem do evangelho. del mensaje del E evangelio muitas vidas foram alcançadas. y muchas por vidas Jesus. fueron alcanzadas. Paulo tinha plena consciência da sua missão. Pablo tenía la plena conciencia de su propia misión. Ele sabia Él sabía da incumbência de su trabajo que ele tinha a fazer. que él tenía que hacer. Ele era um apóstolo por excelência. Él era un apóstol por excelencia. Nós não poderemos desenvolver um bom gerenciamento dos trabalhos missionários Nosotros no podemos desarrollar un buen gerenciamiento del trabajo misionero se não sabermos a nossa missão. si no supiéramos lo que tenemos que hacer. Em terceiro lugar, En tercer lugar, aonde queremos chegar? ¿dónde queremos llegar?
Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, seguramente, seguramente, quem não sabe aonde quer chegar, quienes no saben a dónde llegar, não chegará a lugar algum. no llegar a ningún lugar, no llegará en ningún lugar, seguramente. Para termos um bom desempenho Para que tengamos un buen desempeño no desenvolvimento, no gerenciamento dos trabalhos missionários, en el gerenciamiento de los trabajos misioneros, nós precisamos saber aonde queremos chegar. necesitamos primero saber dónde queremos llegar. Paulo também tinha isso muito definido na sua mente. Pablo también tenía esto muy definido en su mente. Estava muito claro para ele Está muy clarito para él aonde ele queria chegar. dónde él quería llegar. Olha o que ele diz na carta aos Romanos, Cuando él habla en la carta a los romanos, 15, 19 a 20. el capítulo 15, 19 hacia 20, E por força de sinais y por fuerza de señales e prodígios, y prodigios, pelo poder do Espírito Santo, por el poder del Espíritu Santo, de maneira que, de manera que desde Jerusalém e circunvizinhanças, desde Jerusalén y sus alrededores até o Ilírico, hasta el Lírico, tenho pregado o Evangelho de tengo Cristo, predicado el Evangelio a los gentiles, esforçando-me deste modo esforzándome de esta manera por pregar o Evangelho, para predicar el Evangelio. não onde Cristo já fora anunciado, No donde Cristo ya fuera anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. para que no pueda yo edificar sobre fundamento ajeno. Muito bem. Muy bien. Paulo tinha uma plena consciência de onde queria chegar. Pablo tenía la plena conciencia de dónde podría llegar. Ele queria Él quería alcançar alcanzar os lugares não alcançados. los lugares no alcanzados o campos blancos. O seu foco Estaba enfocado era as realidades missionárias. en la realidad misionera. Pastor Estevão Ângelo de Souza Hay un pastor conocido en Brasil, pastor Esteban Ángelo de Souza. foi nosso líder por 40 anos no estado do Maranhão. Él fue nuestro líder por 40 años en nuestro departamento E era um grande teólogo. y era un eximio teólogo. Ele disse que Paulo tinha em si os 5 dons ministeriais. Incluso ele dijo que Pablo tenía en sí, cargaba 5 dones ministeriales. Era apóstolo, Era apóstol, porque era um exímio plantador de igreja. porque era un gran plantador de iglesia. E também foi incluído Y también fue incluido na lista dos 12. en la lista de los 12. Era um evangelista, Él era un evangelista, porque era um grande expansionista do trabalho. porque él hacía crecer la obra. Era um profeta, Y era también un profeta, porque era um obreiro, porque era un obrero, um líder, un líder que transmitia a palavra que transmitía la na palabra revelação do Espírito en la Santo. revelación del Espíritu Santo. Ele foi um obreiro Él fue un obrero muito agraciado por Deus muy agraciado por la gracia de Dios na transmissão do Evangelho al transmitir el Evangelio revelado por Deus, revelado por Dios, a ponto que escreveu tantas al cartas. tanto que escribió muchas cartas. E ele era pastor, Y él era también que era pastor muito zeloso pelo y rebanho. también era muy celoso por el Evangelio. E era um grande mestre, Y era un gran maestro pelo seu grande cabedal de conhecimento por su gran nivel de conocimiento e pela revelação de Deus y à por sua la vida. revelación de Dios en su vida. Mas o dom que se sobressaía no apóstolo, Pero había un don que era sobre los otros, ahí se destacaba en este se apóstol. você olhar, Si você echar un vistazo, Paulo sempre se identificava como apóstolo. Pablo siempre se identificaba como apenas un apóstolo. Ele sabia a sua missão. Él sabía de su misión. Eu fui enviado para evangelizar. Yo fui enviado para evangelizar. E ele sabia onde queria chegar. Y él sabía dónde iba a llegar. Eu quero alcançar as realidades não alcançadas. Yo quiero alcanzar las realidades todavía no alcanzadas. O trabalho de Paulo El trabajo de Pablo era um trabalho de pioneirismo. era un trabajo de pionero. Era um trabalho voltado Era un trabajo vuelto para as realidades missionárias. para las realidades misioneras. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos quando hermanos, falamos em gerenciamento de trabalho missionário, cuando hablamos de gerenciamiento de trabajo misionero, nós precisamos estar muito conscientes necesitamos estar bien conscientes de quem somos. de quiénes somos, Nós somos servos de Jesus que Cristo. somos siervos de Jesucristo. Precisamos estar bem conscientes Necesitamos estar bien conscientes do que temos
a fazer, de lo que tenemos que hacer, do nosso chamado. de nuestro propio llamado. E eu acredito que todos os amados que aqui estão, Y yo creo que todos los amados que aquí están, missionários, misioneros, estão hoje nos campos missionários. que están hoy en los campos misioneros, Você recebeu de Deus um chamado. usted para estar recibió aqui. de Dios un llamado. E o seu chamado tem um foco. Y su llamado tiene que estar enfocado. O foco do trabalho missionário Enfocado, el foco del trabajo misionero são as realidades não alcançadas pelo Evangelho. son la realidad no alcanzada del Evangelio. E é nesse contexto Y en este contexto que nós dizemos a vocês essa manhã, que decimos a ustedes esta mañana, a visão do trabalho missionário la visión del trabajo misionero é plantar igrejas autóctones. es plantar iglesias autóctonas, É plantar igrejas es plantar iglesias nativas nativas que sejam autodirigíveis, que sean autodirigibles, autopropagáveis autopropagáveis e autossustentáveis. y que pueden se autosostener. Tanto nós que lidamos na área de liderança missionária, Tanto nosotros que lidiamos en el liderazgo misionero, como os missionários que estão no campo, como los misioneros que están del campo, precisam estar muito conscientes dessas realidades. necesitamos estar bien conscientes de estas realidades. Nós vimos muitas coisas, meus irmãos, Nosotros vemos muchas cosas, hermanos, que nos parece que parece a que nós nosotros precisamos alinhar melhor a nossa visão. que necesitamos estar bien alineados con nuestra visión. Mas com certeza, Pero con certeza, quando sabemos o que somos diante de Deus, cuando sabemos quiénes somos delante de Dios, o que temos por fazer qué tenemos que hacer e aonde queremos chegar, y a dónde queremos llegar, isso vai facilitar esto va a facilitar o gerenciamento do trabalho a nós un buen confiado. gerenciamiento del trabajo de las misiones. Em segundo lugar, En segundo lugar, compreender a realidade em que estamos inseridos. comprender la realidad en la cual estamos ahí metidos. O gerenciamento das atividades El missionárias gerenciamiento de las actividades misioneras passa pelo viés tiene que pasar por dentro da compreensão das competências a nós atribuídas, como já falamos. de la contribución de las competencias a nós atribuidas, que Como ya já hemos falamos. hablado. Bem como pelo conhecimento das realidades em que estamos inseridos. También por el conocimiento de la realidad en la cual estamos metidos, Para desenvolvermos um bom trabalho, para que veamos a desarrollar un buen trabajo, um bom projeto, un buen proyecto. nós precisamos conhecer a realidade aonde vamos atuar. Necesitamos primero conocer la realidad en la cual vamos a trabajar. E muitas vezes nós espiritualizamos muito as coisas. Y muchas de las veces queremos espiritualizar todas las cosas E ignoramos algumas realidades y ignoramos algunas realidades que são muito importantes conhecermos, que son de veras importancia que conozcamos para que possamos desenvolver um bom trabalho, para que podamos desarrollar un buen trabajo, quer seja na área de liderança missionária, que sea en la área de liderazgo misionero, que seja no próprio campo missionário. que sea en el propio campo misionero. Questões como, por exemplo, Cuestiones ahí, como voy a decir, em que contexto estamos inseridos? ¿en qué contexto estamos ahí bien inseridos o metidos, ¿no? Em um contexto de religião, de É um- perseguição religiosa? ¿Será en un contexto de persecución religiosa? O que é possível fazer num contexto como esse? ¿Qué podemos hacer en un contexto igual a este? Com certeza, quem atua num contexto de perseguição religiosa Seguramente el que trabaja en un contexto de persecución religiosa precisa ter alguns cuidados especiais. necesita tener algunos cuidados especiales. Em muitos lugares, En muchos lugares, em muitos campos missionários, en muchos campos misioneros, o missionário não tem a liberdade el misionero no va a tener la libertad nem de se identificar ni de identificarse como missionário como misionero e do trabalho que veio a realizar. y del trabajo que vino a realizar. E é preciso saber o que é possível fazer nestas realidades. Entonces es necesario saber qué cosa tenemos que hacer en esta realidad. Quando estamos alinhados com o céu, Cuando estamos alineados con el cielo, quando estamos dentro do propósito de Deus, cuando estamos dentro del propósito de Dios,
a perseguição religiosa la persecución religiosa não será capaz de impedir no tendrá capacidad de estorbar o que Deus tem a fazer lo por que nosso Dios intermédio. tiene a hacer por nosotros. Temos ouvido muitos testemunhos Tenemos escuchado muchos testimonios de pessoas que receberam revelações diretas de nosso Senhor de Jesus Cristo. personas que han recibido revelación directa del Señor Jesucristo. Jesus se revela para elas Jesús se revela hacia ellas e orienta-as. y orienta. Procura o meu servo fulano de tal, Busca a tal hermano, mi siervo, que está em tal local. que está en un tal lugar. Ele vai te orientar. Y él te va a apoyar. Ele vai orar por você. Ele vai orar por ti. Quantos testemunhos não temos ouvido? ¿Cuántos dessa testemunhos não hemos já escuchado? forma? E isso não é novo no contexto bíblico. Esto no es nada novedoso en el contexto bíblico. Nós vimos Deus fazer isso em Cesareia, na casa de Cornélio. Hemos visto Dios hacer eso en Cesarea. Mas é preciso que o missionário tenha esse entendimento, Pero es necesario que el misionero tenga primerito ese entendimiento. bem como os líderes de Y missões, también como os líderes de missões, con los líderes de misiones, a realidade em que se está inserido. la realidad en la cual está inserida. Estamos em realidade de grande incidência de enfermidade. Estamos en una realidad donde hay grandes enfermedades. Que cuidados precisamos tomar? ¿Y qué cuidado tenemos que tomar en cuanto a eso? Nós temos um missionário na África, Incluso tenemos un misionero en África, já há alguns anos, hace algunos años, fazendo um grande trabalho para o Senhor, que está haciendo un gran trabajo para el Señor. em uma região de grande incidência de enfermidades. Ahí hay una región que hay bastante enfermedades en Mas África. eles são muito cuidadosos. Pero son muy cuidadosos. Eles conhecem a realidade onde eles estão. Ellos conocen la realidad donde están. E eles têm vivido por anos. Y ellos tienen vivido por años. Nunca adoeceram no campo Y missionário. nunca se enfermaron en el campo misionero. Tem sido uma família Hay una familia que tem produzido muito que tienen producido mucho e a baixo custo, y a un costo muy bajo, porque eles são muito cuidadosos. porque son muy cuidadosos. Nós precisamos compreender a realidade que estamos inseridos. Necesitamos entonces comprender la realidad en la cual estamos inseridos. Estamos em contextos em que predomina religiões hostis ao evangelho. Estamos en un contexto donde predominan religiones hostiles al evangelio. Vivemos em um contexto urbano ou rural. Vivimos en un contexto urbano o entonces en el interior. Essas realidades mudam muito. Esta realidad cambia mucho. O nosso projeto, Nuestro proyecto, a nossa forma de atuação. nuestra forma de actuar. Vamos pensar, meus irmãos, Vamos pensar, hermanos, em um trabalho realizado en un trabajo realizado em zona rural. en una zona más hacia adentro, en un pueblo. A cultura do povo é bem diferente. La cultura del pueblo es bien distinta. As condições são Las diferentes. condiciones son diferentes. É preciso estratégia para cada Es realidade. necesario que tengamos estrategias para cada realidad. Em lugares aonde a jornada de trabalho das pessoas são bem diferentes da nossa realidade. Por ejemplo, en lugares donde el tiempo de trabajo es muy distinto a nuestro tiempo de trabajo. Como adequar o trabalho a essas realidades? ¿Y cómo vamos ahí a estar lidiando con estas realidades? Muitas vezes a gente vem de uma realidade Muchas veces hemos venido de una realidad com toda uma bagagem de onde estamos, que ahí tenemos todo un conocimiento de donde hemos llevado, que funcionou muito bem aonde estávamos. que ahí se desarrolló muy bien y hemos empleado muy bien ahí. E agora estamos numa nova realidade. Pero ahora estamos en otra realidad. O que fazer? ¿Y ahora qué hacer? É preciso pensarmos sobre isso. Es necesario pensar sobre eso. Qual o nível social do povo com quem estamos trabalhando? ¿Cuál nivel social de este pueblo en la cual ahora estamos trabajando? Isso também é muito importante e determinante na elaboração de um projeto. Eso también es de veras importante para elaborar cualquier proyecto. Na implantação de estratégias para alcançar a realidade. En la implementación de estrategias para alcanzar esta nueva realidad. Quando trabalhamos em uma região onde o nível social do povo é baixo, o poder aquisitivo é baixo, Cuando trabajamos en una región en la cual el nivel del pueblo, inclusive financiero, es muy bajo, comumente os trabalhos sociais, as ações sociais funcionam muito bem. a menudo los trabajos sociales aún funcionan bien. Mas quando trabalhamos
em um contexto social onde o poder aquisitivo é maior. pero podemos trabajar en un lugar donde el contexto social es bien bajo. Nestas realidades, En esta realidad é preciso estratégias diferentes. es necesario estrategias diferentes. Os mutirões sociais Los trabajos, las faenas sociales não farão efeito nenhum. no van a hacer ningún efecto ahí. Em contextos de condomínios fechados, por En un exemplo. contexto donde hay urbanizaciones cerradas E olhando aqui para o Peru, propriamente dito, y mirando acá netamente al Perú, vendo muitos dos nossos missionários mirando a muchos misioneros atuando em grandes cidades, actuando en las grandes ciudades. apesar de termos as realidades periféricas, A pesar de que tengamos la realidad de la periferia del entorno, há muitas regiões a muchas regiones onde o nível social das pessoas são alto. donde el nivel social de las personas es más alto. Como alcançar essas ¿Y pessoas? cómo alcanzar a esta persona Que de nivel? estratégia usar? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para alcanzar a estas personas? Recentemente estávamos participando de um grande evento missionário. Recién estábamos participando de un gran evento misionero E uma das palestrantes daquele evento y una de las personas que estaba ahí predicando en este evento nos mostrou dados nos enseñó datos que uma das estratégias que mais cresce no mundo hoje que una de las estrategias que más crece en el mundo hoy são as igrejas em lares. son las iglesias en los hogares, São os trabalhos de grupos familiares. son los trabajos de grupos familiares, São os trabalhos de evangelização nos lares. son los trabajos de evangelización en los hogares. Os números nos mostram El número nos ha mostrado que a igreja cresce muito que la iglesia está creciendo mucho dentro desta estratégia. dentro de esta E estrategia. essa Y estratégia esta estrategia é uma estratégia que funciona muito bem, es una estrategia que viene funcionando muy bien, principalmente principalmente nestas realidades mais urbanas, en esta realidad de las grandes ciudades, nesses contextos mais fechados para se alcançar. en el contexto más cerrado para que podamos entrar. As realidades urbanas hoje La realidad urbana hoy é um grande desafio para a igreja dos nossos dias. es también un gran desafío para la iglesia de hoy. Antigamente, En tiempos antiguos, as nações estavam nas cidades. las naciones estaban ahí en las ciudades. Hoje, Hoy, antigamente as cidades estavam nas nações. antiguamente las ciudades estaban en las naciones. Hoje as nações estão nas cidades. Hoy las naciones están en las ciudades. Uma cidade como São Paulo, Una ciudad como San Pablo, uma cidade como Lima, una ciudad como Lima, aqui Arequipa, acá Arequipa mismo. quantos povos, quantas nações não estão aqui? ¿Cuántos pueblos, cuántas naciones no están metidas aquí? É um grande desafio para a igreja dos nossos dias. Eso también es un gran desafío para la iglesia hoy E día. nós precisamos conhecer bem Necesitamos conocer bien a realidade que estamos inseridos. la realidad en la cual estamos inseridos. Com certeza, meus amados irmãos. Con certeza, amados hermanos. Conhecermos Conocer as atribuições, as competências atribuídas a nós las competencias o atribuciones a nosotros e compreender a realidade que estamos y inseridos. comprender la realidad en la cual estamos inseridos São princípios fundamentais son principios fundamentales para o gerenciamento para el gerenciamiento de um bom trabalho de missionário. un buen trabajo misionero. Que seja por parte dos líderes de missões, Que sea por parte de los líderes de misiones, que seja por parte dos missionários e seus campos de atuação. que sea por parte de cada misionario en sus campos de actuaciones. Que Deus nos abençoe. Que Dios bendiga. Na parte da tarde, En la parte de la tarde concluiremos vamos a concluir com a apresentação de projetos con la presentación de e proyectos com o terceiro princípio, y con el tercer principio, conciliar a fé com o planejamento. cómo conciliar la fe con el planeamiento. Que Deus nos Que abençoe. Dios nos bendiga. Que nós possamos prosseguir Que firme podamos avanzar firme na nossa missão en nuestra misión de ganhar vidas para Jesus de ganar vida para Jesús em qualquer realidade en cualquier realidad que o Senhor nos incumbir. que el Señor nos mandar. Deus abençoe, meus Que Dios amados. bendiga a todos. Amén.